Boa noite a todos, todas que estão presentes. Quem não me conhece, eu me chamo Matheus, conhecido também como Matias. Eu estou como coordenador regional Nordeste, somos coordenadores, e a gente puxou essa reunião para a gente poder ter um diálogo com os centros acadêmicos, os diretórios também, caso estiverem presentes, para a gente poder ver como está o desenvolvimento do Cobrefil. Todo mundo consegue me escutar? Eu não consigo ouvir minha voz de volta. Faz um belezinha, só para eu saber. Tá tudo ok, amigo. É Ah, só um adendo que é o Erefil. Você falou Cobrefil em oh, dezembro. perdão, perdão. Estamos organizando tantos eventos que a gente, às vezes. Enfim. E aí a gente chama os centros acadêmicos para poder participar dessa reunião, porque a gente quer saber como estão as mobilizações, para a gente poder ir para o evento, né? Nossa primeira pauta é basicamente. Vou pegar minha colinha aqui. Ó, primeira pauta é o quarto encontro regional de estudantes de filosofia do Nordeste, EREFIL. Como alguns aqui sabem, não sei se tem gente nova chegando, espero que sim. O nosso quarto encontro ele vai acontecer em Feira de Santana, entre os dias 11 e 14 de agosto. Então, a gente está nesse período de submissão de resumos, venda de lotes, então é importante que os centros acadêmicos falem para os estudantes sobre o próprio evento. Então, falar que o evento vai acontecer nessa data, que as submissões elas já estão abertas. Então, é importante estar fazendo essa passagem de sala. A gente teve uma meta anteriormente de fazer essas passagens até o dia 1º de abril, que é agora, né? Então, a gente quer saber um pouquinho sobre como que está sendo essa passagem de sala inicial. Lembrando que a gente tem uns QR Codes que dão direto para o nosso site, dão direto para as inscrições, o edital, então qualquer coisa pode estar entrando em contato também com o nosso Instagram. E basicamente a gente pediu algumas coisas nessa primeira meta que a gente pediu até o dia 1º. E nada mais é do que falar para os estudantes, apresentar o evento, apresentar para o colegiado, para o departamento, para a gente poder fazer essas primeiras pontes e saber quais são as vias de fato que a gente consegue ônibus. É via colegiado, é via centro acadêmico, que a gente sabe que centro acadêmico, a depender da universidade, tem renda para esse tipo de viagem. Departamento também tem programas como o PIBID, iniciação científica, também tem uma renda por detrás. Então, é interessante a gente perguntar, passar a saber no colegiado, no departamento, quais são as vias de fato que a gente consegue solicitar transporte. E aí a gente fez essa primeira proposta até o dia 1º, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, como está essa mobilização. E aí a gente basicamente pediu para a gente poder ver como que a gente solicita o ônibus e solicita o auxílio viagem, que seria ali poder pagar as despesas. A gente também fez algumas documentações que a gente está enviando para as universidades e quem ainda não foi enviado ou precisa de documento específico, por exemplo, um documento para a coordenação do PIBID, um documento para a coordenação de pesquisa, de ensino, de IC, ou um documento específico para a reitoria. Então, os centros acadêmicos eles têm que estar entrando em contato para a gente poder ver qual tipo de carta a gente deve enviar apresentando o próprio evento com a cara do próprio evento, né? Então, com as redes sociais do evento, com o e-mail do evento. Então, isso mostra um pouco mais de legitimidade, vamos dizer assim, que realmente é um evento que vai acontecer, que tem uma força aqui no Nordeste, é o nosso quarto evento. Então, é importante a gente saber como que a gente pode ajudar vocês apresentar esse evento para a universidade. E aí a gente pediu para o pessoal entrar em contato com o departamento, com os colegiados, centros acadêmicos, DCE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, entre outros locais da universidade que podem fornecer ônibus ou não. E aí vai de universidade para universidade. E aí, como documentos para a solicitação de ônibus de auxílio, a gente pode fornecer para vocês tanto o comprovante de inscrição, a carta de aceite, e aí a importância de avisar os estudantes sobre os prazos, a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso, os prazos para submissão, porque demora um pouquinho. Você submete, a comissão científica ela vai ali analisar, caso o resumo esteja ok, aí ela já vem com a carta de aceite, caso o resumo não esteja ali nos padrões, porque nossa intenção depois é ter um caderno de resumos, a comissão científica ela devolve apontando aonde as possíveis irregularidades, vamos dizer assim, desse resumo, e aí a pessoa tem mais um período ali pouco, não tão grande, né, porque o período de submissão ele já é grande, para poder
ajustar aquele resumo para assim, então vocês poderem tanto apresentar, tanto no final a gente ter seu resumo, nosso caderno de resumos, no final de toda a programação. A gente tem também no site já a programação do evento, então para entrar em contato com os centros acadêmicos, colegiados e afins, vocês já podem estar olhando no site, mostrando o próprio site. O edital também está disponível no link do Instagram, então vocês conseguem estar ali visualizando. E também é importante que os centros acadêmicos eles vejam uma lista de possíveis estudantes, quem quer participar, para a gente já fazer uma sondagem. O resto do pessoal consegue me escutar bem ou é só o colega? Tô ouvindo bem. Então vou continuar. E a gente pede também que nessas passagens de sala faça um levantamento da quantidade de alunos. Por que esse levantamento é importante? Já adiantando. O levantamento ele é importante porque, por exemplo, vamos dizer que na minha universidade eu não consigo, sou da Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na UESC em Ilhéus, vamos dizer que eu não consiga ônibus via universidade. Então, como que eu consigo esse ônibus além da universidade? Eu posso conseguir ônibus, por exemplo, com partido, a secretaria da própria de cultura, a secretaria do estado, a própria prefeitura, ela pode disponibilizar ônibus. Então a gente, além de tentar ver esses mecanismos de dentro da universidade, a gente também tem que ver quais são os apoios fora da universidade que a gente também consegue ônibus. Então, por exemplo, vamos dizer que eu consiga ônibus para minha universidade. Então, nossos estudantes vão pela nossa universidade, então tem que sondar para poder ver se esse ônibus cabe todo mundo ou se vai precisar de talvez um outro ônibus, um menor, e caso esse ônibus, por exemplo, ele não seja na universidade, e aí a gente pode fazer aqueles tipos de acordos, que por exemplo, a caminho de Feira de Santana. Minha universidade, ela passa por quais universidades? Então, a gente, por exemplo, se eu conseguir um ônibus pela prefeitura e a prefeitura fala, ó, te dou o ônibus, te dou o motorista, só que não consigo fornecer toda a gasolina. Então, vamos dizer que aqui saíram 15 pessoas, por exemplo. Dessas 15 pessoas, no caminho para a Feira de Santana, passa em uma universidade. E aí essa universidade conversa com sua prefeitura ou com algum outro órgão fora da instituição e vê também, ó, tem um ônibus vindo de tal cidade, então a gente quer ir nele, só que a gente precisa contribuir com essa gasolina. Então a gente pode também estar fazendo esses acordos. Só que assim, para a gente poder estar fazendo esses acordos e ver quais universidades estarão com ônibus, ou da própria universidade, ou fora da universidade, a gente precisa dessa sondagem inicial. E aí essa sondagem inicial nada mais do que uma sondagem para a gente poder ver se o ônibus de fato ele vai sair da universidade ou se ele vai sair de algum outro local. Então, por isso que a gente pediu para a gente poder já fazer esse levantamento inicial, que é importante para a gente poder entender as demandas de cada localidade, de cada universidade, para a gente ver como que a gente consegue. Por exemplo, estudantes que já são graduados pela universidade, talvez eles não consigam ônibus porque eles não têm mais vínculo. Então, como que a gente faz com que esses estudantes subam para esse evento? Então, a gente vê também esses mecanismos fora da universidade também. Coloca de novo o site rapidinho para mim, Vini, por favor. E aí, basicamente, essa introdução da nossa reunião é para a gente poder saber esses tipos de demandas. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre o evento em si, que é a nossa primeira pauta. E aí, basicamente, tudo que vocês precisarem, a gente tem no próprio Instagram, @erefil_nordeste, ou no site oficial da Fenefil, que está também ajudando ali, @fenefil, está ali ajudando a compartilhar e tal, e estamos organizando como maior. E aí vocês podem estar levantando a mão e fazendo perguntas sobre essa questão inicial sobre o evento. Se tiverem alguma dúvida de como o evento vai ocorrer, qual a data, então vocês podem estar fazendo esse levantamento inicial que a gente vai passando para as próximas pautas de acordo conforme a gente for tendo essas dúvidas. Vinícius, pode falar. Então, surgiram algumas dúvidas, né, de estudantes de outros estados e regiões, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, perguntando se poderiam participar, né? Então, podem sim participar, desde que consigam participar online ou virtualmente, consigam se inscrever, né, para receber o certificado.
como ouvinte ou de submissão de trabalho, né? É possível sim participar, independentemente da região que a pessoa esteja. É um encontro com foco no Nordeste, mas a gente abre também para todos os estudantes, não somente da graduação, mas da pós-graduação, também para professores da educação básica, professores de instituições de ensino superior e também para estudantes do ensino médio, né? A gente já falou um pouco sobre a importância da participação desses estudantes, porque muitas das vezes os estudantes já fazem pesquisa, né, de PIBIC, ou que têm algum interesse em filosofia, podem participar submetendo trabalho ou alguma outra forma de participação para incentivar mesmo, ou apenas como ouvinte. Então, tem uma quantidade de estudantes que podem participar presencialmente, né, de acordo com as documentações necessárias, e tem a quantidade limitada acredito que sim, que é ilimitado, para estudantes que não vão participar presencialmente, né? Ou que morem em Feira de Santana e queiram participar. Então, tem uma diferenciação, a gente consegue cobrir uma quantidade de estudantes, né, com isenção total, mas outra parte de estudantes aí fica a critério se a coordenação de PIBID, né, que a gente está abrindo para o PIBID também, queira levar esses estudantes, ou professores queiram levar esses estudantes, também a gente vai estar fazendo a recepção e talvez vendo um evento assim que na programação que consiga englobar esses estudantes de ensino médio. Acho que é só isso mesmo na questão. Sobre aqui em Sergipe, né? Semana passada foi semana de recepção, então não conseguimos fazer muita coisa. Conversamos com alguns estudantes, assim, que eram calouros, né? Que estão se introduzindo agora no curso. E a gente pretende passar, fazendo uma panfletagem, né? Com os estudantes que já são veteranos, né? Que eles não aparecem muito na semana de recepção. A gente não conseguiu essa semana, né? Passar, mas acredito que o centro acadêmico já esteja imprimindo aí os panfletos que são passadas em sala de aula para alertar duas questões. O primeiro é o Erefil e o segundo é o abaixo-assinado, né, que as entidades estudantis, né, a iniciativa da FENEFIL, com as entidades estudantis fizeram um abaixo-assinado, um manifesto. Então, a gente está procurando aí parlamentares para que protocole essa lei, na verdade, é um projeto de lei que seja aprovado, né? Que a gente sabe que está como sugestão legislativa e que pode ser arquivado, mas também a solicitação é para que tenha aula de filosofia e sociologia em todos os anos do ensino médio, com no mínimo 2 aulas semanais, né? E não tem a questão de professores, que a gente colocou, né? Professores licenciados em cada área, que é algo que a gente vê bastante, são pessoas que não estudaram, não cursaram filosofia, não cursaram sociologia e estão aí dando aula de filosofia. Então, a gente precisa de um projeto de lei e que esse projeto de lei seja aprovado, que garantam as 2 aulas semanais de filosofia e garantam que essas aulas sejam ministradas por professores. E isso garante também a questão do concurso, abertura de concurso. Então, é uma luta que a gente precisa fazer a cada estado, né? Saiu também direcionamento para cada estado fazer o seu projeto, né, o seu documento para reivindicar aos deputados federais, deputados, na verdade, deputados estaduais, né, porque é nível estadual quem organiza a educação básica é o Estado, né, então a gente precisa também fazer isso da base, né, fazer com que cada Estado faça um projeto de lei que torne a filosofia obrigatória em todos os anos do ensino médio. Então aí teve alguns direcionamentos, né, vale a pena ver o nosso grupo, ver também o Instagram, que tem os direcionamentos certinho, do que é que precisa, para não me alongar muito, só fazer uma síntese do que a gente veio fazendo e que também vai ser debatido no Erefil. Ótimo, ótimo. Mais alguém tem alguma dúvida inicial sobre o evento? O Luiz Gustavo falou. Podem confirmar a data máxima de submissão de trabalhos. Eu ainda preciso ler o edital e também a publicação dos trabalhos vão contar como âmbito regional ou nacional. As datas a gente vai abrir já já. Na,
pauta de número 3, a gente daqui a pouco fala sobre elas, os prazos e limites. Enquanto a questão de publicação desses trabalhos no anal do evento, eu, rapaz, me deixou na dúvida, mas como o evento é regional, ele vai estar. Não pode responder, Vitor. Eu acho que. Essa ideia é o nosso coordenador de pesquisa, né? Porque ele fez uma parceria aí com a revista de filosofia e direito, mas o caderno de resumo a gente vê de início, né? Enquanto não tem essa parceria firmada, porque é uma revista que está voltando agora. Mas a gente precisa de um site, né, para justamente colocar esses cadernos de resumo, de forma que tenha uma referência, né, nacional, independentemente de ser um evento regional. A federação é nacional e o site da federação é nacional, então todas as publicações de resumos ficariam ali disponível, né, de forma até a referenciar em algum outro trabalho, né, para não ter plágio, e segurar, né, a questão da autoria da pessoa que escreveu aquele resumo, né? E fora outros projetos que nós estamos pensando em colocar, sair do papel, né? A gente está idealizando, mas queremos colocar em prática. Mas a gente precisa primeiro de um site, né? Para a gente ter uma publicação sempre naquele site, para, por exemplo, a gente fez um manifesto, né? Mas o manifesto está publicado no Instagram e está publicado em um site de abaixo-assinado, mas não está registrado em um site, né, próprio. Então, ali pode dificultar um pouco até para fazer referência ao trabalho que nós fizemos no manifesto. Tem um manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia também, que está publicado somente no Instagram, e que a gente precisa publicar e deixar registrado para sempre, né? Então, aí vai depender também da manutenção do site. Mas a gente precisa desse site, fizemos o orçamento venceu, né? Que era de R$ 1.000 para o site. A gente precisaria fazer um novo orçamento, que a gente não conseguiu a verba. E também a gente pede, né? Caso alguém saiba fazer site e consiga baratear mais ainda, da forma que a gente pede, né? Para ser um repositório de documentos, de publicações, de solicitação de filiação. Então, fica aí a deixa, né, para as pessoas ajudarem a gente. Mas só tirando essa dúvida aí, a gente pretende fazer um análise de eventos, né, que vai ser disponibilizado nesse site a nível nacional, apesar de ser um evento regional. Ótimo, obrigado por responder, Vitor. Mais alguma dúvida sobre essa primeira pauta, alguém? Acho que não tendo dúvida, a gente vai para a segunda pauta. Vem iniciar para mim a parte onde fala sobre as inscrições e lotes, por favor. A gente vai para a pauta 2, que é sobre inscrições e lotes finais. A gente está com alguns lotes. Lembrando que esses lotes eles vão virar dia 14 agora. Então, a gente vai para o nosso, praticamente, nosso último lote. Então, a gente fala novamente da importância da gente fazer essas passagens de salas, ver quais alunos realmente estão interessados, que corram contra o tempo, vamos dizer assim, para poder submeter seu resumo, porque quanto mais rápido aprovado, já ajuda também na questão das inscrições. A gente tem alguns tipos de lotes, a gente tem o lote de graduando, sem alojamento e alimentação, ele está no valor de R$ 37. A gente tem um lote de graduandos filiados com alojamento e alimentação, está no valor de R$ 87. Lembrando que esse lote específico, ele tem uma quantidade de pessoas que podem estar se inscrevendo, então a quantidade de afiliados que se inscreveram e pagaram esse lote. Logo em seguida, a gente tem um lote de graduandos com alimentação e alojamento, está no valor de R$ 90. Depois, pós-graduandos, sem alimentação e sem alojamento, valor de R$ 47. Para os mesmos, com alimentação e alojamento, R$ 127. Professores de educação básica com alimentação e alojamento, R$ 177. Professores de educação básica sem alimentação e sem alojamento, R$ 57. E, por fim, chegando nos finais, professores das universidades
e profissionais sem alojamento e sem alimentação. Certo, certo, já lhe dou a fala. Desce um pouquinho o vídeo, por favor. Professores de universidades profissionais sem alimentação e sem alojamento, R$ 77,00. Professores da universidades com alimentação e alojamento, R$ 260,00. Estudantes da educação básica, tá grátis para estes, caso os professores queiram levar alguma turma, eles não pagam. E participação remota ou virtual está no valor de R$ 37,00, que é para poder subsidiar ali o site, que vai estar fazendo toda a programação, está transmitindo também, e no final ele mesmo gera ali o seu próprio certificado. Então, a gente tem um custo desse site, que se eu não me engano é o Ever 3. E sobre as submissões, o prazo das submissões é entre o dia 15 a dia 30 do mês 5. E aí a gente tem as modalidades de comunicação oral e também dos minicursos. A gente está com as propostas do minicursos abertas até então, não sei se a gente já fechou. Caso alguém queira descrever algum minicurso para poder apresentar, pode, e aí a comissão ela verifica se está dentro dos parâmetros do próprio evento. E aí a gente tem também as áreas temáticas, que são inúmeras áreas temáticas da filosofia, e caso não tenha alguma área dessas temáticas que o Vini está passando aí agora, vocês podem escrever o resumo ali na área de filosofia, e aí a comissão organizadora vê qual dessas áreas ela mais se encaixa, caso não tenha. Mas acredito eu que a gente conseguiu contemplar as mais variadas áreas possíveis, que a gente fez uma reunião bem aberta com centros acadêmicos, e eles foram sugerindo na construção do próprio edital. Então, a gente foi colocando o que mais pediram e colocamos coisas que o pessoal não pediu, que a gente também achou que eram áreas que poderiam ter alguma submissão. Eu acho que alguém pediu a palavra aqui, vamos ver quem foi. Ó, a Mariana perguntou de antemão, pedindo para o prazo ele ser estendido. O prazo ele está até o mês 5, ou seja, a gente tem quase 2 meses aí de prazo. Então, é um prazo bom, é um prazo interessante. A comissão ela pode conversar depois para poder ver se esse prazo pode ser estendido ou não. Eu imagino que até então esse prazo está um prazo bom, tem um tempo hábil, porque lembrando que a comissão científica ela tem também um tempo de estar ali avaliando todos os resumos, corrigindo, mandando as cartas de aceites. Então, uma questão também da gente aumentar muito esse prazo é ficar muito perto, e tem universidades, por exemplo, perdão, prazo de inscrição. Certo. Sobre o prazo de inscrição, a gente tem essas viradas de lote, a gente pode conversar com a comissão depois, se há uma possibilidade da gente congelar um pouco ainda mais esse lote, mas aí a gente tem que escutar também sobre as universidades, como que está a questão da formação ali, de quais os estudantes vão, se já conseguiram ônibus, a gente tem que saber quais são as questões internas de cada universidade, para poder conseguir isso. Então, seria interessante que vocês pudessem falar um pouco, que a gente poderia estar analisando. E aí a questão do lote mesmo é uma questão para poder para a gente poder confirmar realmente quantas pessoas vão, porque, por exemplo, a gente está pensando em uma alimentação no RU. Então, se a gente deixa para muito perto a quantidade de pessoas que vão participar, aí a gente tem um probleminha de logística da própria universidade. Mas, enfim, vou passar a palavra para o Vinícius e para falar mais um pouquinho sobre. Falando de RU, eu vou contar uma experiência, né, das reuniões que eu tenho tido com as pró-reitorias, né, daqui de Sergipe, sobre o encontro nacional, né, que vai ser aqui. Então, eles sempre pedem, né, que tenha um mapeamento de quantos estudantes vão participar, de quantas pessoas vão se alojar, se o alojamento for dentro da universidade, quantos estudantes vão precisar do restaurante universitário, né, caso a universidade consiga fazer o convênio para a gente, né, aí depende muito do diálogo e da força política que a gente pode construir. Mas é interessante que em cada universidade a gente faça um levantamento de quantos estudantes, urgentemente, de quantos estudantes estão interessados em participar. Mesmo que não venham participar, mas que a gente já tenha uma quantidade, né, de pessoas que vão submeter trabalhos, que vão se inscrever, né,
para a gente até ver, junto com a comissão organizadora, essa questão de prazo, né, de prolongar prazo de inscrição para virada de lote, mas a gente só consegue fazer isso se a gente souber das listas de interesse, né? Porque não adiantaria a gente prolongar sem interesse algum dos estudantes, né? Então a gente quer ver um apontamento de que tem uma demanda, né, para que a gente possa dialogar com a comissão organizadora, a sede organizadora, para que fique o melhor possível no bolso dos estudantes, principalmente, né, e nas caravanas que podem sair das universidades. É importante, né, com urgência, submeter esses trabalhos para que a gente possa tirar a carta de aceite, né, para que dentro da universidade vocês consigam fazer, junto àquele mapeamento, né, de pessoas interessadas e inscritas e com trabalho aceito, né, reivindicar ali a universidade um ônibus ou auxílio viagem, né, eu sei que as federais estão com um problema sério, muito sério com a questão de orçamento, né, e verbas, mas a gente se coloca à disposição para dialogar diretamente com a direção da universidade, a reitoria, através de ofícios, né? Então, a gente da direção nacional e da coordenação regional se coloca à disposição caso haja a necessidade da gente ali conversar diretamente com as pessoas responsáveis para liberar auxílio viagem ou o ônibus, né, que é o principal para que as pessoas participem presencialmente. É exatamente isso que o Vinícius vem falando, que aí a gente precisa urgentemente, né, desse mapeamento para a gente poder também ter um dado bem específico para a gente poder colocar em pauta. Ó, estamos fazendo as reuniões antecedendo o evento, as universidades estão falando sobre estende o prazo da submissão, estende o prazo do lote, mas se a gente não tem esse apoio ou essa referência, vamos dizer assim, para a gente poder colocar em mesa, colocar na comissão organizadora, para a gente poder analisar caso a caso e o que as universidades estão pensando, a gente não tem como modificar muita coisa. Então, a gente precisa muito da ajuda dos centros acadêmicos para elas poderem estar contribuindo com essa própria questão de logística. Tipo, ó, tem intenção, tem a quantidade de alunos. Aqui a gente ainda não está conseguindo o auxílio transporte, não estamos conseguindo um auxílio financeiro da própria universidade, da viagem. Então, quais são os meios que a gente pode organizar? Porque, assim, algumas universidades, quando você consegue o auxílio viagem, normalmente são pagos em diárias. Então, isso basicamente acaba cobrindo ali até o próprio valor da própria inscrição. Então, se a gente não corre atrás para a gente poder ver se a gente consegue ou não pela universidade, a gente fica meio que de mãos atadas, sem saber como que a gente pode ajudar vocês. Uma outra questão também que eu levantei no início da reunião é, para além de olhar dentro da universidade, olhar fora. Por exemplo, prefeitura. Prefeitura pode ajudar? Como ela pode ajudar? Ela precisa de um ofício específico? A gente pode mandar esse ofício. Tem secretaria de cultura, secretaria de evento, alguma coisa, algum tipo de secretaria específica dentro da sua cidade que possa a gente também entrar em contato. Então, a gente precisa estar sabendo quais são os pontos da cidade de vocês, de onde vocês estão estudando, tanto da universidade, tanto fora dela, para a gente poder estar encaminhando ofícios, estar entrando em contato, se precisar fazer uma ligação para poder esclarecer alguma dúvida. Então, a gente precisa saber como que está o mapeamento de cada cidade. Se há um mapeamento dentro da própria universidade e se fora da universidade para aqueles alunos egressos também estão fazendo esse mapeamento, porque às vezes aparecem estudantes egressos que querem participar, mas não tem mais vínculo com a instituição. Então, é importante os famosos grupos de WhatsApp que a gente tem em geral, as pessoas formam e continuam ali, e ver esse mapeamento também, que às vezes ele está formado, mas ele continua ali pesquisando, quer participar de um evento desse também para o seu Lattes, para depois tentar um mestrado ou alguma coisa do tipo. Tem a questão também do ID Jovem, que tem que ser feito com antecedência, né? Essa solicitação de viagem pelo ID Jovem, que normalmente é uma vaga por ônibus, pelo menos por aqui é assim, então, duas vagas, isso, perdão. E aí, normalmente, é uma de 100% e uma de 50%, pelo menos aqui na região é assim. Então, interessante também nas rodoviárias. Por exemplo, eu quero ir por conta própria.
não tenho mais vínculo. Então, procure também a própria questão do ID Jovem, procure prefeituras, enfim, tentem mapear o, a quantidade de dados mais possíveis que vocês podem, tanto dentro da universidade, tanto fora, a gente também, vocês poderem apresentar isso para a gente e a gente poder ajudar da melhor forma possível. Porque sem esse mapeamento, a gente não sabe se a gente deve mandar carta para a prefeitura, se a gente deve mandar para o reitor, se deve mandar para o departamento, entre outras áreas afins. Então, é interessante fazer esse mapeamento, tanto dos estudantes que têm preferência, que querem ir, tanto professores de alguma disciplina que acharam o evento interessante, querem levar sua turma. Então, esse mapeamento é primordial agora, nessas primeiras semanas, porque sem ele a gente não consegue visualizar como que a gente realmente deve proceder com vocês, do tipo de tentar uma ajuda sem saber quais caminhos a gente pode encaminhar essas ajudas. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida por agora, a gente pode estar tirando também. Uma outra questão que a gente aqui na universidade normalmente faz, a gente faz o chamado livro de ouro, que nada mais é, a gente vê a intenção dos estudantes, vamos dizer que tem 10 estudantes que querem, não conseguir auxílio viagem, não conseguir isso, não conseguir aquilo ainda. Mas enquanto isso, quais são as formas de pagar essa inscrição, por exemplo? Por exemplo, depois que vamos dizer que ganha um auxílio viagem, ela vai cobrir esse valor que você acabou gastando. Esse livro de ouro nada mais é do que, por exemplo, vamos dizer, minha universidade tem 150 alunos matriculados. Vou nos grupos gerais e falo, gente, estamos fazendo uma sondagem aqui para ver quantos estudantes querem participar do LFIO, e veja a quantidade. Vamos dizer que 20 alunos queiram participar. A partir disso, gente, esses alunos querem participar, querem submeter resumos, querem representar a nossa própria universidade, que é importante a voz das universidades estar presente em eventos como esse, tanto regional quanto nacional. E aí a gente começa um livro de ouro. Faz um postzinho ali no Instagram, se quiser, podemos ajudar também com isso, dizendo, ó, estamos fazendo um livro de ouro para poder bancar tanta inscrição, tanto algum gasto ali com lanche extra, com uma água, com alguma coisa ali na viagem, e passam para os professores. Professores, temos 20 alunos da nossa universidade que querem ser representados, querem ir para esse evento, podem contribuir com algum valor? E não só com os professores. Professores, se tiver algum servidor, se o reitor, se não sei quem quiser participar e contribuir com esse livro de ouro, a gente vai arrecadando, que de pouco em pouco a gente vai abaixando esse preço da própria inscrição. Os próprios alunos aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz também têm isso de ajudar. Então, quando a gente tem uma causa, por exemplo, a gente quer fazer um evento fora, nem todo mundo consegue ir, mas tem gente que não consegue ir, mas contribui. Então, a gente pode estar vendo também com os professores, com os servidores, com a reitoria, com o departamento, com o colegiado, com os próprios estudantes, com familiares. Tem questões também que normalmente fazem, além do livro de ouro, como rifas, que também é uma ótima alternativa. Ir na prefeitura da própria cidade, pedir ali um apoio, já que, não, por exemplo, vá pedir um ônibus, peça um auxílio transporte. Se não consegue, não temos ônibus, essa data não dá, como que a prefeitura pode ajudar? Ela pode ajudar com um valor, então, se não pode dar um ônibus, consegue ajudar com um valor, já é alguma coisa que acaba nos ajudando ali durante todo esse processo. Basicamente, são esses alguns dos caminhos. Vocês podem pensar em outros também, apresentar para a gente, e a gente vai conversando e alinhando as coisas. Então, é importante a gente estar sabendo dessa sondagem de vocês, quais são os déficits, vamos dizer assim, do que precisa ser feito para ser solicitado algo, e aí a gente consegue começar a dialogar tanto com a universidade como com questões fora da universidade, que poderiam resolver essas questões de transportes, auxílios e afins. É basicamente isso. Eu abro agora para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Enquanto isso, Vinícius mandou aqui os centros acadêmicos presentes. A gente tem o CAFIL da UFMA, o CAFIL da UEMA e o CAFIL da UESC. Está aberto para perguntas, sugestões, algum tipo de proposta também sobre, tipo, dá para arrecadar dinheiro dessa forma, enfim. Vamos conversando que um vai ajudando o outro e aí a gente tem um start de uma ideia ali que pode nos favorecer, tipo, não pensei em fazer dessa forma. É basicamente isso. Eu abro agora para caso alguém tenha alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão. Tá aberto aí para vocês poderem estar falando, viu?
Qualquer coisa podem mandar no chat também. Ó, enquanto ainda não aparece dúvida nem nada do tipo, a gente falou aqui sobre o primeiro ponto de pauta, né? Apresentando o evento novamente. A gente falou um pouco sobre as inscrições e lotes finais. Vocês já falaram um pouco sobre a questão dos lotes, se dá ou não, para estender o prazo. E a gente pede, até então, para poder fazer esse primeiro levantamento. E a partir disso, a gente consegue, tanto eu quanto o Vinícius, chamar a coordenação do próprio evento e falar, ó, a universidade tal está querendo trazer X alunos, a outra está trazendo X alunos. Só que eles estão encontrando dificuldade A, B e C e querem que a gente ajude, sei lá, a baixar o lote, questão de submissão, carta de aceite, afins. Então, a gente pede que essa próxima semana, pós-feriado, que se conseguirem, tanto entrar em contato com os estudantes, entrar em contato com centros acadêmicos, colegiado, departamento, reuniões com pró-reitoria de extensão, da própria graduação, com reitor, por exemplo, vice-reitor, para estar apresentando e também as entidades fora da instituição, né, como prefeituras e afins, demais áreas, para a gente poder, em um outro momento, e a gente pode também estar conversando ali pelo WhatsApp, meu contato está lá, para tirar em dúvidas, podem me chamar, podem fazer ligação, que a gente está aqui para poder fazer esses alinhamentos. É importante que vocês tragam esses dados para a gente. Com esses dados, a gente consegue sentar com a comissão e falar, ó, nosso recorte é X, precisamos fazer isso, precisamos mandar ofícios para tais instituições. Algumas querem ligação, querem conversar com a comissão para entender melhor, tirar alguma dúvida, a gente também pode estar fazendo isso. Então, a gente pede, até então, encarecidamente, e comece a fazer esse mapeamento, porque o evento está próximo, o lote está para virar, então a gente também precisa desses dados iniciais de vocês, vamos dizer, colocar aí se der, né, que a gente sabe das urgências de cada curso, das demandas, fazer isso até a próxima semana, até o próximo final de semana e mandar para a gente consegue marcar uma reunião antes mesmo do dia 14 para a gente poder ver se vai virar lote, se não virar lote, mas a gente precisa entender como que está o cenário de cada universidade. Se a gente não entender o cenário, a gente vai entender que os lotes estão, os preços estão ok, que as universidades estão se inscrevendo, então, se a gente não conseguir escutá-los, a gente também não consegue ver o que vocês realmente necessitam. A gente falou sobre o ponto 3, submissões, resumo em carta de aceite. A carta de aceite, mais uma vez, precisa novamente estar submetido o resumo. Ele pode estar em qualquer uma daquelas áreas que está no nosso site. No Instagram, vocês conseguem ver ali as áreas. E se tiver alguma outra área que não esteja ali, podem mandar também. A comissão ela tem um trabalho de verificar o seu resumo, se ele está numa estrutura ali, ok, de um resumo mesmo para apresentação de evento. E aí essa comissão ela envia a carta de aceite para vocês também apresentarem à universidade de vocês. Então, quanto mais rápido vocês submeterem, mais rápido a gente tem como enviar para vocês, caso precisem dessa carta para solicitar alguma coisa. Também tem uma segunda questão com os resumos, que é, por exemplo, mandei um resumo, mas o resumo não ficou tão bom, vamos dizer assim, falta alguma coisa. A comissão científica ela vai fazer isso de olhar e pontuar o que falta ou alguma imprecisão, alguma coisa que não está na estrutura ideal de um resumo para esse tipo de evento. E não precisa ser um resumo expandido, é um resumo simples. Caso queira mandar resumo expandido, aí fica a critério de vocês, mandar expandido ou não. A gente pede um resumo simples, tá ótimo. Mas podem mandar sim expandido se quiserem. E aí a gente analisa o resumo não tá bom, a gente, ó, pontua, manda de volta, estabelece um prazo ali após terminar essa submissão, e aí vocês têm como reenviar, e aí a gente pode analisar novamente, depois assim, se tudo estiver ok, a gente consegue mandar a carta de aceite para vocês. O nosso quarto ponto de pauta é caravanas, ônibus e auxílio viagem. E aí a gente gostaria muito, muito mesmo de conversar com vocês, entender se já há uma conversa ou não com as universidades, se já fizeram alguma questão do tipo, para a gente poder entender se já houve um diálogo ou não. O Vinícius, no início da reunião, ele já falou sobre como que está na universidade dele, já que teve calourada essa semana. A Universidade Estadual de Santa Cruz, a gente não
pôde passar em sala ainda, porque a gente teve uma questão com as salas de aulas que, enfim, a gente conseguiu resolver só hoje. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz foi fazer reuniões com o representante do colegiado, representante do departamento e representante do PIBID. Foram as 3 reuniões iniciais, a gente apresentou todo o edital, as datas, os prazos, viradas de lote. Estão, gostaram do evento, acharam interessante, estão com o apoio total de tentar ônibus da melhor forma possível, seja via centro acadêmico, seja colegiado, departamento ou PIBID. A gente, nessa próxima semana, a gente vai entrar em reunião agora com a pós-graduação, para poder entender se há estudantes que querem também participar e como a gente viabiliza esse transporte, tanto da graduação quanto da pós. Então, tivemos até então só com a graduação, e aí na próxima semana a gente vai estender já para começar a fazer as passagens em sala de aula. E é basicamente isso. Conseguimos uma conversa muito interessante, muito profícua. E agora, o que a gente quer fazer é falar com a pós-graduação e marcar reunião, para além do departamento que já fizemos, marcar reunião com proreitoria de extensão, proreitoria de graduação e, se possível, também é, agora me fugiu o nome dele, hein? Eita, com o reitor, vice-reitor, lembrei agora. Então é importante também ver esses vínculos. A gente aqui também, durante as próximas semanas, estamos querendo também nas prefeituras locais daqui e alguns outros tipos de órgãos que também contribuem para a cultura, infraestrutura, educação e afins. Então a gente já está fazendo esse primeiro contato, vai continuar prolongando ele agora semana que vem e, assim que possível, marcar também com essas prefeituras e outros demais locais que a gente também poder ver, caso a gente não consiga para a universidade, ou caso a gente consiga com a universidade, tem alunos egressos que também queiram ir, porque acontece bastante, deles também ter um local para poder ir, um ônibus à parte, vamos dizer assim. Basicamente é isso, como está aqui a Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na UESP, em Ilhéus. E gostaria agora de ouvir um pouquinho vocês, para poder entender como está a situação de cada um. Eu não me recordo quem levantou a mão primeiro, se foi Vinícius, depois o centro acadêmico, e aí no final a gente passa para o chat, que eu acho que uma terceira pessoa mandou lá. A voz é com vocês. Eu vou iniciar, né? O Luiz Gustavo, eu não sei qual a sua universidade. Se você conseguir falar qual é que você está falando. Ele disse que fez uma divulgação prévia no grupo do WhatsApp da faculdade, ainda precisa fazer uma divulgação presencial e um mapeamento e buscar formas de apoio. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, a gente tem um grupo da caravana, né? Caravana UFES. A gente tem 17 pessoas. Para a gente solicitar um ônibus, a gente precisa de pelo menos 20 pessoas com submissões de trabalho e um professor responsável, né? O professor, um técnico para acompanhar a gente na viagem. Então, eu deixei isso a tarefa do centro acadêmico fazer. Minha presença vai ter, só não sei se a gente vai conseguir, né? Tá levando essas 17 pessoas que até o momento estão com vontade de ir, mas não sabe se vai ter ônibus, se vai ter auxílio viagem. E o Luiz é da Estadual do Rio Grande do Norte. Eu passo a próxima pessoa. E quantas pessoas tem, mais ou menos, na sua, Matheus? Assim, até então, a nossa proposta é levar os estudantes do PIBID, são 24 bolsistas, então a coordenadora ficou de marcar uma reunião agora essa semana para poder ver quantos realmente vão. E a gente vai fazer esse mapeamento também dos estudantes. Alguns já falaram que querem participar, que não estão no PIBID. Então, a gente vai fazer essa semana essa sondagem de quantos PIBIdianos e quantos estudantes de iniciação científica e áreas afins querem ir. Mas a gente está imaginando que a gente consiga sair daqui pelo menos com ônibus com 30 estudantes até então. Perfeito. A gente tem uns 42 bolsas de PIBID aqui na UFES, né? Seria interessante que os coordenadores, são 2 coordenadores, aceitassem a proposta. A gente enviou ofício, né, próprio da coordenação
regional, Nordeste, junto com a direção nacional, a gente enviou, fiz solicitando, né, a divulgação entre os pibidianos, para ver a questão de ônibus, para auxiliar. Então, toda a Universidade do Nordeste, os coordenadores que a gente conseguiu, a gente enviou um ofício. Tá? Então, verifiquem depois se nossa universidade, com seu coordenador de PIBID, se ele recebeu o ofício, né, e qual a posição dele quanto a isso. Mas é interessante mesmo que a gente consiga trazer os pibidianos, né? Que ali pode falar seu relato de experiência, mas também pode submeter seu trabalho e já garante a participação com a inscrição, né? Que é pibidiano, dia 5 por aí já recebe o dinheiro, já faz a inscrição e a submissão, né? Antes de virar o lote. Mas a gente vai repassar para a comissão organizadora essa questão de prolongar a virada de lote. Vai depender também de vocês, do interesse de vocês, né? Sobre essa questão que foi levantada pelo Centro Acadêmico da Federal do Maranhão. Centro Acadêmico da UEMA, pode falar. Boa noite, pessoal. Certo. O CAFIU fez uma assembleia estudantil semanas atrás para falar sobre pautas internas e principalmente os dois eventos, né? Não só o RFIU, mas como o NFIU, onde a gente até confirmou para com eles que os presentes, né? A gente não está botando mais como prioridade a ANPOF por diversas questões e que este ano tem muito evento envolvido para viagem, né? Não só o RFIU, o NFIU, mas a própria ANPOF e dentre algumas mais uma que também entrou no radar para o curso. Aí a gente já fica naquela questão que é muito curso, muita demanda para um número X de pessoas dispostas, né, a participar, já que leva uma outra questão, que é a questão de despesa, disponibilidade, interesse. A gente botou como prioridade para o RFIU e NFIU, né, dentro que todos possam participar em suas condições. Até o momento a gente tem um interesse baixo, mas isso se deve que a Assembleia teve muito mais calouros do que os próprios veteranos, já que o público veterano que eu conheço, né, de rosto e nome, é uma boa passada de gente que sempre está presente em vários tipos de eventos, seja online e presencial, enquanto os mais recentes, né, que são os calouros e da última turma, terceiro período, é um pessoal que ainda está engatinhando dentro do curso, né? Ainda está conhecendo as coisas, sua roda de interesse e afins. Então a gente está nesse impasse de um número ainda pequeno, principalmente para o RFIU, porque é o mais perto, né? É o mais próximo que está para ocorrer. Já o NFIU, que é mais para o final do ano, tem um intervalo de tempo melhor para se organizar, né, e tudo mais. Esse tem uma parcela maior de interessados para poder participar. Do RFIU a gente está tendo essa dificuldade. Até o momento, se não foi a memória, são 10 ou 11 interessados por RFIU. Por presencial, né? Já no remoto, no modo remoto, a quantidade é maior. Eu não sei até o momento quantos até então se inscreveram sobre, já que a gente botou, eu comentei que é necessário que se inscrevam logo, por questão de lote, né? E com a possível limite de número de vagas para modo remoto. Para a questão de uma divulgação muito mais incisiva, né? Para ser dentro da sala de aula em reunião de colegiado. Essas últimas 2 semanas não foi possível devido a uma bomba que o corpo discente vem sofrendo nessas últimas semanas.
por questões de falas discriminatórias de certos discentes e docentes em sala de aula, ou seja, discursos contra as cotas raciais, relativização de termos e banalização de termos relacionados a estupro e assédio. Então, o CAFIL e a direção do curso está quebrando cabeça com essa história toda ao longo dessas semanas. A gente está tentando finalizar alguns movimentos que até então já estão finalizando para serem divulgados. Hoje, a tarde toda, passei cabeça para criar uma nota para se divulgar. Então, e fora várias séries de reclamações que vem sendo encaminhado para nós devido ao caso. Fora o constrangimento do discente de sala, né? E já o abandono deste na disciplina. Então, já tem uma aplicação maior no que diz respeito a um andamento de divulgação que é para ser presencial, né? O que é mais? A ideia é que a gente já comunique isso mais para outra semana, já que a gente teve esse agravante nos últimos dias. No questão de transporte, o diretor ainda não me deu retorno sobre algumas orientações, porque até então o documento que tinha comigo sobre as orientações de solicitação de transporte estava um pouco nublosa, né? Com uma questão de quantidade, os documentos que é necessário para tal, a ser enviado para a PROG. Para a PROG. Quanto a questão do auxílio, né? Dentro da UEMA foi atualizado algumas regras sobre solicitação de auxílio, com uma limitação, parece que de 10 ou menos alunos de participar de um mesmo evento para submissão de trabalho, né? Seja principalmente para viagem. Então, a gente está observando como vai se proceder isso, nessa regra que tem, para ser solicitado principalmente para aqueles que querem apresentar os trabalhos para a viagem. Alguns têm condições próprias de estar custeando sua própria viagem sem necessidade de transporte e afins, mas ainda assim ainda preciso ter uma conversa maior com esse pessoal. Deixa eu ver aqui. Sim, eu vou estar encaminhando novamente para o diretor para ele comunicar isso ao restante do colegiado, porque uma certa parte dos professores é difícil de manter conversa, por alguns motivos. Vai ter reunião de colegiado em breve, então eu vou estar comunicando sobre os eventos, principalmente para a gente ter alguém presente para estar acompanhando conosco, já que tem que ter um suporte técnico, né? Ou de um próprio docente do curso a estar presente. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo de alguma coisa. Por hora é isso. Eu tenho umas questões, ô Gabriel. Se você tem contato com o coordenador do PIBID, né? Você mandou um e-mail, a gente enviou o ofício. Talvez você bater um papo com ele. Não sei se também na UEMA tem DCE ativo, né? Que às vezes DCE também ajuda nessa questão de auxílio viagem. Mas eu sei que cada universidade tem sua experiência, né? Por exemplo, aqui na UFES, o DCE tem diálogo com a reitoria, né? A que entrou agora na consulta popular. Então, tem facilidade, né, na questão de auxílio viagem, de solicitar ônibus. Muitos dos ônibus que o DCE solicita não precisa ter um professor para acompanhar, somente um representante discente, né, que fique responsável, e os próprios motoristas ficam responsáveis, mas aqui é uma particularidade da UFES, né, e isso pedindo enquanto DCE. Enquanto centro acadêmico,
é solicitado realmente um professor ou um técnico para acompanhar a viagem, fazer solicitação via SEI, ter 20 submissões aceitas. A programação é algo que a gente precisa já conversar com a comissão organizadora para providenciar e deixar disponível a programação, porque para solicitar ônibus aqui também é necessário uma programação, é necessário comprovante de inscrição, a programação é tirar print mesmo na tela e enviar, e esqueci o nome, aquele negócio de compromisso que você assina. Tem uma carta de compromisso que você assina junto com esses documentos que você envia para solicitar o ônibus. Já aquela questão, isso, termo de compromisso, perfeito. Já aquela questão do que está ocorrendo aí no Departamento de Filosofia da sua universidade, né? Seria interessante você repassar isso detalhadamente lá no Conselho Nacional, naquele grupo lá com as entidades, né? Caso saia alguma nota, para a gente ficar ciente do que está acontecendo, que eu vi somente algo por cima mesmo nas redes sociais, mas é importante também que a gente, caso necessário, chegue junto, né? Só isso mesmo, da questão do que você falou. Eu não sei se a Mariana consegue falar agora, mas vocês são do mesmo estado, não é isso? Eu não sei qual é a proximidade da Universidade Estadual com a Universidade Federal. Mas seria interessante vocês conversarem entre vocês, né? Porque talvez, por exemplo, tenha 11 da estadual e 7 da federal, a gente consegue reunir todo mundo? Será que uma dessas universidades consegue solicitar ônibus, e é possível ter estudantes de outra universidade nesse ônibus. E o Matheus falou sobre pedir para a prefeitura, pedir para secretarias, sindicato de professores, de educação, seja lá o que for, os trabalhadores, né? Ver um auxílio viagem ou ônibus, né? Muitos desses sindicatos conseguem ajudar o movimento estudantil, né? E vocês podem ter aí, o não já tem, né? Só precisa mandar um ofício para ver se esse ofício vai ser respondido com sim, porque o não a gente já pressupõe. Certo. O curso até já soltou uma nota sobre, pode estar pesquisando lá no perfil do curso. A gente ainda vai estar organizando certo, porque eu vinha recebendo várias informações quebradas, então várias informações quebradas, então ainda estou processando o que até então eu tenho em mãos, né, para eu não ter que divulgar uma coisa e ser desmentido ou que não foi o fato, né? Então, estou tomando toda a cautela possível, fora ainda o movimento ainda vai fazer com a direção e o que eles já estão fazendo sobre. Deixa eu ver. O PIBID, lembrei. Eu não sei se o pessoal te respondeu lá no e-mail. Eu posso estar mandando mensagem para um deles, porque são dois, né? O coordenador geral e o que fica auxiliando junto com ele. Para ver sobre, porque o que me foi informado, porque eu também eu faço parte do programa, né? E já foi determinado para nós 2 eventos para a gente estar, que é mais para o final do ano. Aí por isso fica um pouco bagunçado para nós do PIBID. Por exemplo, no NFL, porque eu não vou lembrar as datas de jeito nenhum, eu nem anotei. É a semana acadêmica da instituição, em que o pessoal vai ser obrigado a apresentar trabalho lá, e vai ser em dezembro, geralmente é novembro, dezembro, a semana acadêmica. E tem um outro, eu não me lembro onde vai ser. Eu não sei se é em Recife ou vai ser em Sergipe, que a coordenadora geral do PIBID da UEMA informou no dia. Que esse já é para viagem e tal. Aí os coordenadores ainda não acertaram com a gente para ver como é que a gente se organiza e tal.
porque ao longo dos períodos da bolsa, né? Teve discente que saiu do programa, aí teve gente que entrou, aí, por exemplo, tá com uma semana ou duas, que mais dois entraram, então já tem que passar informações para esses, atualizados quanto ao programa, os andamentos dos projetos, um monte de coisa. Ainda tem esses eventos. Não só os dois da federação, mas os dois que foram encaminhados para o PIBID. Aí eu posso estar comunicando aos dois isso caso eles não tiverem ainda lido o e-mail. Não, perfeito. A Mariana disse que quer marcar uma reunião com vocês, depois talvez eu possa estar mandando o contato entre vocês aí, para vocês marcarem uma reunião e conversar, né? Essa questão do ônibus. Eu sugeri aqui, né, vocês entrarem em contato para ver se conseguindo um ônibus, consegue lotar esse ônibus, né? Se for um micro-ônibus, se consegue lotar esse micro-ônibus aqui. A gente tem um micro-ônibus, eu espero que ele não libere esse micro-ônibus sem banheiro para a gente ir, porque a gente foi para Brasília, no Conune, em um micro-ônibus sem banheiro, imagine só. Foi um sufoco. Cheio de mala e tudo em cima da gente. Mas marquem essa reunião entre vocês, conversem. Se precisar da gente, a gente manda um ofício, a gente conversa diretamente, a gente pode mandar algum documento assinado por nós, até com a própria Uni, a gente pode conseguir uma assinatura, já que a Uni tem um peso muito maior nacionalmente, né? Mas, assim, conversem, se quiserem marcar uma reunião com a gente também, independentemente de vocês terem conversado antes, podem marcar, eu estou disponível, né? É só marcar um horário. Estou com poucas disciplinas. Mas é isso, gente. Acho que a reunião foi bastante encaminhativa. Vai ficar gravado, então vocês podem encaminhar esse vídeo do YouTube, né? Para os estudantes que têm interesse, querem conhecer um pouco como é que a gente está se organizando, né? Alguns trechos de nossas falas vão ser disponíveis também no Instagram. A gente tem tido, né, uma visualização, um engajamento muito grande no Instagram. A gente está chegando a quase 7 mil seguidores, não do Erefil, né? Do Fenefil. Então a gente consegue de certa forma, está demonstrando aí o povo que tem esse evento para acontecer, né, e que a gente quer ajudar para que seja um evento com bastante participação, mas se não tiver participação, a gente vai fazer também pequeno, desde que aconteça e que essa edição não seja mais uma cancelada, né, que seria a terceira edição do Nordeste a ser cancelada, e isso a gente não deseja. A Mariana disse que com a Uni também consegue, se precisar, que tem proximidade com a diretora de executiva de relações institucionais. A gente também tem esses contatos, a gente pode se ajudar e conversar. Então já tem encaminhamento aí para vocês, né? Eu deixo agora com o Matheus. Obrigado pela fala. É basicamente isso, pessoal. Agradecer a participação de vocês e alguns encaminhamentos iniciais que a gente tem, continuar as passagens em salas de aula. A gente espera que até o final de abril a gente tenha, caso a gente for marcar uma outra reunião, a gente tenha respostas positivas sobre a quantidade de alunos que vão, se já conseguiram ônibus, se conseguiram para a universidade, se conseguiram fora da universidade. Então, a gente está querendo, nesse mês de abril, tentar fechar essas questões de ônibus, translado, caravana ou não, se o ônibus é da universidade, se o ônibus é fora da universidade, quais contatos e como a gente, tanto do Erefil como a gente da própria Fenefil, pode estar ajudando vocês, mandando cartas, mandando ofícios. Então, a gente tem que entender como cada universidade está se organizando, o que cada universidade precisa, as suas particularidades, se a gente precisa mandar para o reitor, se a gente podia mandar para o departamento. Então, a gente pede para vocês, nessas próximas semanas, que façam as passagens de salas de aula, apresentem o evento novamente para os alunos,
façam essa lista com os possíveis alunos que querem ir, para a gente poder estar tentando falar com os órgãos competentes, tanto da universidade quanto fora da universidade, mais uma vez, que a gente não pode ficar preso só na universidade, a gente sabe que a prefeitura pode ajudar, a gente sabe que o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos professores, o sindicato de comerciantes, se a gente chegar com um jeitinho, se a gente apresentar o nosso projeto e mostrar como ele vai fazer uma discussão, a nível aqui, mesmo que seja no Nordeste, se preparando para uma discussão no final do ano, para um nível nacional, sobre o papel da filosofia, aqui nas nossas regiões e no próprio Brasil, a gente consegue esse apoio, porque a gente mostra como que a gente está nas escolas e como a gente forma esses estudantes. Então, para além das universidades, a gente também consegue apoio fora da universidade. Então, tentem, entrem em contato, se precisarem de apoio, se precisarem de ajuda, podem me chamar como representação aqui do nosso encontro regional do Nordeste, ou podem chamar o Vinícius também como representação da Fenefil, né, o nosso presidente. Então, podem estar entrando em contato com a gente, vão mandando mensagem para a gente, mandem as listas, mandem as pendências, o que a gente pode ajudar, que a gente vai estar ajudando da melhor forma possível, fazendo os encaminhamentos que a gente pode fazer. Então, basicamente é isso. Falem do evento, se for preciso, antes de saber se pelo PIB, se pelo departamento, centro acadêmico, vai rolar ônibus, vai rolar auxílio transporte, comece também fazer o livro de ouro, porque mesmo que o livro de ouro não seja para viagem, caso consiga um ônibus, ele já serve para um lanche na estrada. Então, os estudantes podem participar, eles podem contribuir para o colega ter alguma coisa para fazer um lanche durante o evento, lanche na estrada, que a gente sabe que o almoço na estrada é caro. Então, façam um livro de ouro com os estudantes, façam um livro de ouro com os professores, apresente o evento para a família também, caso queira contribuir. Então, cada R$ 5, R$ 10, uma rifa, um Pix, do próprio centro acadêmico, que pode estar fazendo um postzinho ali, arrecadando um valor ali para sua caravana poder realmente ir e poder estar ali se sustentando durante a viagem, porque a gente sabe que tem algumas localidades que vão demorar mais de um dia para poder chegar no evento, tem algumas que estão mais perto, então a gente tem que prever também essas questões de logística da nossa universidade até o local do evento e de volta também. Então, a gente precisa ter esse suporte para a gente poder voltar com o mínimo de dignidade alimentícia, vamos dizer assim. Então, é importante que vejam para as universidades, vejam fora da universidade e vão mantendo contato com a gente. A gente tem uns grupos de WhatsApp para isso. Qualquer coisa, podem mandar mensagem tanto nos grupos, podem mandar mensagem para a gente no Instagram, podem mandar mensagem para a gente nos nossos perfis também de WhatsApp. Então, estamos aqui para isso. A gente acabou falando, né, sobre tanto a pauta 5 e 6, que era passada em sala de aula, eles de interessados como que está, como que está sendo, e a pauta 6, como a universidade está se organizando para as caravanas. A gente acabou falando sem chegar na pauta. A gente tem agora a última pauta, que é o que ocorrer. Caso não haja o que ocorrer, a gente declara a finalização da reunião. Então, abro agora para o que ocorrer, caso alguém tenha mais alguma coisa a ser dita, esse é o momento. Podem levantar a mão ou escrever no chat. Pode falar, Vinícius. No que ocorrer, né, vai ter uma plenária nacional das entidades em defesa da filosofia e sociologia no dia 12 de abril, às 14 horas. Então, se você é representante do centro acadêmico e quer uma fala, as inscrições estão abertas, né? Se inscreve seu nome e sua entidade, independentemente de ser um centro acadêmico, um movimento estudantil. É importante essa participação, porque através dessas plenárias a gente está alinhando aí um plano nacional de mobilização em defesa da filosofia, para tentar contatar os parlamentares, né, para tentar contatar os parlamentares, principalmente do Estado, para que dentro do Estado, cada Estado consiga a obrigatoriedade da filosofia e sociologia, né, para que quando a gente for apontar
né, essa questão nacional, a gente já fala em alguns estados que já tenham isso implementado. Então, através dessa plenária, eu espero que vocês participem, a gente vai abrir inscrição em breve para geral, para ouvintes, para as entidades também, já estão abertas. Nós só vamos divulgar em breve, aí, ao decorrer da semana, a plenária nacional para a gente alinhar, né, novamente essa questão da obrigatoriedade da filosofia. E a gente também fez uma comunidade, SOS Filosofia e Sociologia, né, com cada estado do Brasil, então aquele grupo ali, também é importante vocês selecionarem um núcleo estadual para formalizar um documento, mapear a Câmara Legislativa, para ver quais os políticos que são simpáticos à causa da educação, né, para a gente marcar uma reunião, marcar uma conversa a nível estadual, para apresentar essa pauta, né, que está ocorrendo nacionalmente no Senado, que é uma sugestão número 5 de 2026, que ela pode ser arquivada ou virar um projeto de lei. Então, toda a pressão é necessária, né? Eu estou conversando também com algumas entidades estudantis para ver se a gente consegue o máximo de parlamentares no Congresso Nacional para ficarem cientes, e nós vamos entregar a cada um deles, né, desses aliados, né, seja presencialmente ou seja através do e-mail, o nosso manifesto, que foi assinado por mais de 60 entidades e que segue sendo assinado individualmente por quase 1.000 pessoas aquele site de abaixo assinado. Acho que ocorrer é só isso. Mais alguém deseja tomar fala para falar mais alguma coisa? Algum evento? Alguma questão? Ó, temos alguma coisa aqui no chat, deixa eu ler. A Mariana falou que vai entrar em contato com os parlamentares do PSOL e só entrar em contato com o Vinícius para poder alinhar isso. Mais alguma Perfeito. coisa? Só para comentar, né, eu vou conseguir também uma reunião com PT e PSOL aqui em Sergipe, né, que são os partidos que eu tenho mais a proximidade. Mas aí fica encaminhado aí para cada um de vocês, né, em seu estado, ver esses parlamentares. A nível estadual e a nível federal, né? Então, contamos com a ajuda de vocês que são de movimento estudantil, que tem algum parlamentar que você pode cobrar essa pauta, né? Então, fiquem à vontade. O Matheus agora pode encerrar. É isso, gente. Nem mais ocorrer, se ninguém tem mais nada a dizer. Agradeço aqui a presença de todo mundo. Foi uma reunião bem importante para a gente poder alinhar algumas coisas, tirar algumas dúvidas, e a gente espera que esse mês de abril seja um mês próspero para a gente poder alinhar realmente esse evento. Desejamos agora, em nome do evento do Erefil, em nome da Fenefil, um ótimo final de semana para vocês, curtam feriado, e semana que vem a gente tem agenda em passagem de salas de aulas e afins, então a luta continua, e é isso, qualquer coisa entre em contato com a gente, sem mais alguma coisa não ocorrer, declaramos finalizada essa reunião às 8h27 da noite do dia 2 de abril, numa quinta-feira. É isso. Tchau, tchau.